Oi, gente! Que susto. Já chega tomando susto mesmo, pra você entender como que é o casamento. Oi, Oi, gente! gente! Sejam bem-vindos pra mais um vídeo. Essa semana a gente fez o quê? 2 anos de casado. Brincadeira. Nós estamos aqui pra contar pra vocês as 10 principais coisas que nós aprendemos nesses 2 anos de casado. São só 10 porque não ia dar tempo de falar de tantas coisas. E aí são 5 do Daniel e 5 minhas. E a gente não leu as coisas do outro. Então pode ser que role uma vergonha alheia nesse vídeo? Pode ser. Mas pro meu lado? Com certeza. Não, acho Mas, vamos ver. Vamos ver como que vai ser. que... Tira o zóio. Vamos tirar em poupar pra ver quem vai começar. Vai. Ímpar. Par. Ganhei. Você começa. Não. Quem ganha escolhe. Não, quem começa. ganhou começa. Quem disse isso? Ah, Quem ganha tem que ganhar alguma coisa, se eu não quero tá começar. vendo, gente? Tá vendo? Tá vendo? A primeira coisa que eu aprendi no casamento é que a mulher de Provérbios, ela não é uma mulher comum e ela não leva uma vida comum. Porque, gente, olha, depois que eu casei, eu fui dar um pouco mais de atenção, né, para Provérbios 31, porque eu falei, agora esse BO é meu. Então, vou ter que prestar uma atenção aqui, né? E, gente, depois que eu li seriamente, eu falei assim, isso aqui não é possível. Isso aqui não é possível de ser realizado. E aí, a gente vê, assim, referência de pessoas, tipo Thiago Nigro, Natália Arcuri, quem mais? Vanessa Lino. São pessoas que a gente segue na internet que levam uma vida fora do comum, né? Sim, fora do pessoas normal. acima da média de... Acima dizer. da média. E, tipo, na mente da maioria das pessoas, principalmente de quem é jovem, adolescente, essas pessoas são loucas, São. né? Porque Thiago Nigro acorda 4 e pouco da manhã, não é isso? Também. A Natália, totalmente regrada com a vida financeira. E a Vanessa, gente, uma pessoa extremamente cheia de hábitos, regras. E assim, parece loucura pra quem tá de fora. Parece loucura você querer acordar 5 da manhã, todos os dias, sem nenhum motivo obrigatório. Sem ter um patrão te falando pra você acordar 5 horas da manhã. Você treinar todo dia simplesmente porque você entende que é bom pra sua saúde, você se alimentar bem, tananã, tananã. E essas pessoas que fazem isso, a maioria considera como gente louca, gente doida. E eu descobri que a mulher de Provérbios é uma dessas. Você que é casada, essa bucha é sua, filha. Toma pra você esse papel. É seu. Já aprendi já. Eu, né? Você. Meu primeiro é o seguinte. Maiara. Se preocupar mais com o outro do que comigo. Aí eu anotei uma breve explicação que é querer o bem dela sem esperar nada em troca, apenas por ver ela feliz e sorrir e estar comigo. Eu acho que a gente aprende, né, que a nossa vontade seja menos feita. Assim não tá certo. Aí a gente aprende a querer sempre que o outro seja feliz, né? Tem as escolhas, tem as melhores opções, como a melhor mistura, Pior, isso é verdade. né? Tipo, sempre tem que ter o melhor e a gente fica nessa guerra de quem faz o melhor pra quem. Eu aprendi Legal. que a me preocupar com o outro de uma forma diferente, né? Que eu acho que é mais enquadrada também naquela de me preocupar com o próximo como comigo mesmo. Arrasou. A minha segunda coisa é que eu aprendi que vale mais a pena estar numa casa em paz do que ter uma casa cheia de coisas. Porque, tipo assim, quando a gente casa, a gente quer tudo. A gente quer tudo que um casal tem direito de ter. Então a gente quer a cama mais top, o guarda-roupa mais legal, a televisão maior que tiver. Sei lá, se você tem um cômodo vazio na sua casa, você quer fazer ele um quarto de visita, você quer fazer um escritório, Sim. você quer mobiliar a casa com tudo que der, máquina de cappuccino, batedeira Quer- planetária. Quer sentar no ônibus na janela. Quem tá no ônibus senta na janela. Tipo isso.
Só que eu percebi, gente, e isso é comum. Quando você for casar, muito provavelmente você não vai ter dinheiro de comprar todas as coisas que você quer. E aí você pode cair na tentação de comprar em cartão de crédito, né? E fazer aquelas milhares de parcelas. Só que o que eu percebi? Que algumas pessoas que eu conhecia, elas decidiram casar e tomar esse caminho de comprar, mobiliar a casa do melhor jeito possível, mas pagando infinitas parcelas. E eu percebi que isso tirava a paz da pessoa, tirava a paz do casal. Ficar preocupado com esse ter, eu preciso, eu quero, tira a sua cabeça de onde ela deveria estar. Tira o seu coração de onde ele deveria estar. Porque você acaba se tornando uma pessoa consumista. Você só quer ter. E eu entendi que é melhor eu ter uma casa simples e ir comprando minhas coisas aos poucos e ficar em paz, ter paz com ele, ter paz com Deus, do que eu ter minha casa cheia de coisas e não conseguir deitar a cabeça de noite pra dormir tranquila, sabendo que eu tenho 500 parcelas pra pagar de alguma determinada coisa, né? Faz sentido? Faz. Meu 2 é. Para de Você não deixa bisonhar. eu ver. Não, eu vou falar. Meu 2 eu aprendi a amar. Que muito diferente do que as pessoas pensam, né? Amar não é uma coisa que a gente sente, a gente decide amar, independente de todas as circunstâncias, de tudo que pode acontecer, de todos os defeitos, de tudo que a gente tem que aguentar, a gente decide amar pra estar com a pessoa. É isso. Você é muito sucinto nas suas palavras, né? Ah, objetivo. Parabéns. Vou falar objetivo só. Eu também aprendi isso, sabia? Porque, tipo assim, a gente recebe uma ideia de amor romântico, né? Quando a gente vai casar. É, a gente acha que, eu tô amando a pessoa, mas por que que você ama a pessoa? Ah, porque ela é bonita, porque ela fala bem, porque ela é legal, mas e o restante? E É. quando não tiver isso? E E quando ela quando não ela for não mais estiver bonita? bonita? É. É, E então. se acontecer algum acidente e ela ficar muda? Nossa, Não, é o cara sério. vai falar. É sério. Se acontecer alguma coisa. Então é independente de tudo, eu quis te amar. Eu escolho te amar todos os dias. Todos os dias eu tomo essa decisão, acordar cedo, acordar de manhã e falar, vou amar ela hoje. Independente se ela me irritar ou não. Minha terceira coisa que eu aprendi é que o meu marido, você, no caso, né? Por favor, né? Deve ser a pessoa com prioridade máxima no meu coração. Tem uma forma específica de explicar, mas é basicamente assim. Quando você tá num certo ambiente, ou quando você, na igreja, ou no seu trabalho, você sempre quer agradar as pessoas ao seu redor, né? Sim. E eu sou muito assim. E principalmente na igreja, eu quero agradar as pessoas, eu quero fazer as pessoas darem risada, eu quero conversar com todo mundo. E eu entendi que por mais que eu queira agradar todo mundo, em todos os ambientes, você é a pessoa que tem que ter prioridade pra mim. Então, por exemplo, se eu tô no meio de uma roda de colegas ali, de pessoas, de irmãos da igreja. E aí tem um assunto específico que a gente combinou que a gente não vai falar pra ninguém, que é nosso, por exemplo. E aí, só que eu sei que aquele assunto é muito interessante pra falar naquela roda de amigos. Eu escolho dar prioridade pra ele, pro que a gente combinou, ou por aquele momento, pra agradar as pessoas ao meu redor. Então eu entendi que em todas as coisas, você tem que ser a prioridade pra mim. Se eu tiver que escolher entre agradar uma pessoa ou agradar você, eu tenho que agradar você. Você, Entendi. no caso, né? Porque quando a gente casa, a palavra de Deus fala que a gente se torna uma só carne. Então, se eu fizer o mal contra ele, eu tô fazendo contra mim mesmo. E as Sim. outras pessoas, eu vou ver elas em outros convívios, mas você mora comigo. Sim. Não tem Tipo, como fugir, né? exatamente. Então, entre todas as relações que eu preciso prezar, a nossa é a que eu preciso cuidar melhor, com mais zelo. Que lindo. Minha 3, né? 3. Lidar com as diferenças. Olha lá, gente, falei que ia ter vergonha alheia? Não. Ó, eu coloquei aqui que em tudo somos diferentes. Na organização, na velocidade, nos pensamentos, na gestão do tempo, na sensibilidade, etc. Diversas coisas. Tudo a gente é diferente. Verdade. Aí eu falei que isso não é errado. Não significa que tem um melhor que o outro ou um pior que o outro. Mas que somos indivíduos diferentes, seguindo estradas diferentes, mas indo para o mesmo caminho. Somos completamente diferentes, mas temos a mesma missão. E saber disso faz com que demos o jeito de aceitar que somos diferentes,
mas que isso é o que nos torna especial, um para o outro. Entendeu? Basicamente assim, tipo, as nossas diferenças se completam. Exatamente. É um equilíbrio, exatamente. Precisa entender isso, que o que você faz de diferente não significa que tá errado. Existem coisas que tá errado, né? Óbvio. Claro. Mas existem coisas que não. Que é porque você cresceu assim, se habituou assim. Essa forma como você faz é a melhor pra você, como você se encaixou. E entender isso é uma forma até de viver mais saudável. Evita, sabe, um estresse, de repente uma discussão por um algo besta, sabe? Por uma coisa que não vai levar a nada. Que se você fazer do meu jeito não vai mudar nada, que se você fizer do seu jeito também não vai mudar nada. Então às vezes a gente só quer ter razão. Só quer falar que um tá errado ou não. Entendeu? Sim, é verdade. Bom, a quarta coisa, pra mim, pra o casamento funcionar, a gente deve ser melhor amigo e conversar sobre tudo. Sobre todo tipo de coisas. E isso pra mim fez total diferença, porque se você é casado com uma pessoa, mas você não pode conversar sobre todo tipo de assunto com ela, você vai ter que conversar sobre esses assuntos com alguém. Porque a gente é um ser humano, principalmente nós mulheres, a gente tem necessidade de compartilhar com as pessoas e de contar e tudo mais. Pelo menos eu sinto essa necessidade e eu vejo que minhas amigas casadas também. Então, se você tem necessidade de conversar com alguém e você sabe que sobre tal assunto você não pode falar com o seu cônjuge, meio que cria uma barreira, né? Por exemplo, se eu não posso conversar com ele sobre dinheiro, ou sobre uma compra que eu quero fazer, ou sobre um sonho, ou sobre uma tentação. Poxa, é tão importante conversar sobre isso, né? É importante falar sobre tudo, transparência no relacionamento, né? Transparência. Até sobre coisas desagradáveis. Porque na maioria das vezes a gente gosta de falar sobre aquilo que é bom, que é gostoso de falar. Sim. Mas, e por exemplo, se você tá passando por uma tentação em alguma área da sua vida? Eu acho que as dificuldades são melhor superadas juntos. É, Então, de repente, você precisa da ajuda de alguém, porque não daquele que tá com você diariamente, que vai te isso. entender, vai te compreender. Também tem que ter, lógico, do outro lado, a sensibilidade de entender que ele está sendo sincero e transparente com você e não para te contar algo, para revelar um segredo pra você. Não, É, tá pedindo sua ajuda. Por favor, sim, eu vou te contar isso porque eu confio em você, eu quero a sua ajuda. sim. Minha quarta é aprendi a ser paciente. Gente, e como, viu? Eu E coloquei como? aqui que eu sou muito controlador, quero dominar todas as situações e que tudo seja do meu jeito. Precisei ser paciente para aceitar a maneira dela de fazer e entender que não está errado. Precisei ser paciente em ensinar algumas coisas que ela não aprendeu na adolescência. Precisei ser paciente para esperar a adaptação dela no casamento e aprender a entender, a me entender. Então acho que basicamente é isso. Pra entender que você teve uma criação diferente da minha e que tudo que você faz ou deixa de fazer veio da sua casa, da sua criação. E para entender também todas as suas peculiaridades, né? Todas as suas diferenças que você tem desde a sua criação e só ter paciência em, em você, para eu aprender a entender essas coisas e dar o espaço para você também entender aquilo que me incomoda no geral. Minha quinta coisa que eu aprendi no casamento é que se meu particular com Deus não tá bem, o meu casamento não vai ficar bem. Gente, eu não sei explicar pra vocês, mas é muito nítido. Quando eu não oro, quando eu não leio a Bíblia, quando eu não passo um tempo com Deus, quando eu não reflito, medito sobre as coisas, a nossa convivência fica muito estranha. Eu fico muito impaciente. Ele falou que ele teve que aprender a ser muito paciente, né? Eu não falei isso porque eu estou começando a aprender a ser paciente agora. Nesses 2 primeiros anos, sinceramente, eu abri bem menos mão do que o Daniel. E alguns momentos difíceis que a gente passou foi porque eu não estava bem no meu relacionamento com Deus e isso transpareceu no meu comportamento com os outros. E a questão é, como ele mora comigo, é a primeira Sofria pessoa que mais. vai ser afetada. Então, assim, eu ia ficar mal com todo mundo se todo mundo, tipo, se eu tivesse convivência direta com todo mundo. Mas quem mora comigo é ele. Então, é aquela coisa que eu falei, né? Tipo, outras pessoas você vai ver em outros lugares esporadicamente. Mas o seu marido, a sua esposa, cara, mora com você. Então, assim, tudo que acontece, eles vão ser afetados primeiro. Então, a minha falta de compromisso com Deus, isso transparece imediatamente, assim, no relacionamento.
né? Sim, comigo da mesma forma. Não consigo entender, não consigo ser paciente, ouvir. E aí todas essas coisas que a gente fala que aprendeu, a gente não consegue basicamente aplicar elas, né? A minha quinta coisa é aprendi a ouvir. Às vezes queremos apenas ter razão em algo e não tentamos entender o lado do outro ou a situação como um todo. Ouvir e entender que nem sempre tem um culpado entre os dois. Às vezes são as circunstâncias e a imaturidade do momento. Ouvir quando ela precisa apenas desabafar e chorar no meu ombro. As pessoas precisam ser ouvidas. Isso cura. Tipo, ouvir. O que você tá me falando, né? Sabe, o que você tá me falando? Tá me falando isso, isso, isso. O que isso quer dizer pra você? Porque às vezes eu pego o que você tá me falando e entendo de uma forma que quer dizer pra mim, Uhum, né? Mas o que isso quer dizer pra você? uhum. Por exemplo, sei lá, se você me chamar de bombom, muitas pessoas podem entender isso como um ato racista. Mas eu entendo que você tá me fazendo um elogio, porque você gosta de bombom, gosta de mim. Vou supor que você gosta de mim, né? Entendeu? Suponha, suponha. Então é tentar entender como você tá vendo as coisas. Por que você disse aquilo? Né? Às vezes você briga, a gente fala alguma coisa e eu falo, beleza. Por que ela falou isso? Ah, porque ela viu aquilo lá, ficou irritada, e aí também derrubou um copo lá na cozinha, e aí já estressou mais ela. Então é tipo, sabe, tentar entender, ouvir direito, sabe? Não sei se é ouvir, acho que é ouvir ou é escutar. Tem gente que fala de escutativa, né? Que é você ouvir, prestando atenção É, realmente no que a pessoa tá falando. exatamente. E uma coisa que você até me ensinou, né? Que quando a gente tá conversando com uma pessoa, principalmente em discussão, mas no geral também acontece, que você acaba ouvindo a pessoa e não presta atenção no que ela tá falando, você fica pensando o que você vai responder. Quando você interrompe uma pessoa no meio de uma fala, é isso. Você tá aqui olhando Uhum, pra mim, eu tô falando com você, não sei o que, daqui a pouco você me interrompe. Você nem ouviu os 10 últimos segundos que eu falei, você tava pensando na resposta de um trecho que você ouviu, que uhum. te pegou. Você fez assim, ó. Aí você fica pensando na resposta, né? Sabe quando você tá falando, blá, 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 não sei o que, não sei o que, você faz. Aí É, você já parou de ouvir. Aí, principalmente em momentos de estresse, de briga. A gente não briga muito, mas em momentos que a gente tá nervoso. é. Sabe? Quando você tá com a cabeça quente. Sei lá, eu tô no trabalho. Aí alguém me irritou lá, ou fiz alguma coisa errada lá e eu fico nervoso. Aí eu venho aqui e te falo uma coisa que não tinha nada a ver. Aí tem o seu lado de ouvir o que eu tô Uhum. falando e falar, mas por que ele falou isso? Acho que ligaram com ele lá no trabalho. E tem o meu lado também de falar, nossa, ela não tem nada a ver com isso. Ter sabedoria, né? As Exato. duas partes terem sabedoria e discernimento. Sim. Bom, gente, essas foram as coisas que a gente aprendeu. Tem muito mais coisas pra falar. Tem coisas a respeito de vida financeira. Eu fiz uma listinha e eu fui checar. A minha listinha falava muito sobre financeiro. Porque eu acho que foi as coisas que eu mais aprendi no casamento foi sobre vida financeira. Sim. Porque minha vida financeira de solteira, fala aí, Meu Deus. era complicada. Então eu aprendi muito no casamento sobre isso, mas as cinco, os cinco mais a gente trouxe aqui pra vocês. Uma forma, acho que nem eu falei pra você, pra mim foi os 5 primeiros que eu pensei. Então eu fui colocando aquilo que eu fui lembrando de primeira, eu coloquei e aí trouxe aqui. Eu acho que esses são os mais importantes, né? Que é aquilo que a gente lembra, Sim, fala, nossa, isso era nítido pra mim, agora totalmente diferente. uhum, sim. E a gente espera que vocês tenham gostado, que isso surta em algum proveito pra você. Se você tá namorando, não assiste esse vídeo e ignora essas coisas porque você ainda não é casado. Toma como aprendizado. Sim. Por exemplo, a gente falou coisas aqui que você aplica pra sua vida prática, Sim. né? De, por exemplo, ouvir as Até no pessoas. namoro também se aplica, né? Sim, ouvir as pessoas, de não se enrascar com muitas parcelas das coisas, porque você não vai dormir tranquilo. Então, tire o que você conseguir de proveito desse vídeo. E se você tiver alguma sugestão de vídeo pra gente gravar junto, coloca aqui nos comentários ou manda pra gente no Instagram também. A gente tá aberto pra ouvir as sugestões de vocês. Ok? É isso. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau! Por que você não fez assim comigo? Esqueci. Mas ficou bom, essa mão bonita. Tá, né?